Ei, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de substantivos contáveis e incontáveis e a ligação dele com artigos, né? Os artigos indefinido, que é o a e o en, e vamos falar dos adjetivos de quantidade ou adjetivos indefinidos, some, any, no, ok? Então vamos a uma primeira definição. O que seria substantivo contável e substantivo incontável, tá? Então, em inglês, eu vou classificar uma palavra que é de natureza singular. Ela ou não aceita plural de jeito nenhum. É uma palavra gramaticalmente que nasce e morre no singular. Então, ela já é classificada como substantivo incontável, porque não aceita plural, ou porque essa palavra pode ser usada sempre mais no sentido geral como singular, e aí ela é tratada naquele momento como incontável, mas ela em algum momento aceita plural, mas aí o uso dela é diferente, tá ok? Mas eu sempre vou explicar hoje as definições para nível básico de inglês, gente. Então sempre num nível mais básico, sem exceção, sem uso específico, tá? De uma forma até mais grosseira para vocês entenderem. Então volta aqui, o que é chamado de uncountable noun ou non-count noun, que é substantivo incontável. Nós vamos colocar que são palavras de natureza singular. Elas não são usadas em plural, né? Não aceitam o plural. Então, o que vai ser o substantivo contável? Uma palavra que pode existir no singular, mas aceita plural sem problema nenhum. E isso é a maior parte das palavras. A maior parte dos substantivos são assim, são contáveis, né? Eles aceitam plural, tá? Ou até mesmo palavras que já são também de natureza plural. Enfim, as que estão, então, são usadas no plural ou que aceitam plural, são consideradas substantivos contáveis, countable nouns ou count nouns. As de natureza singular, ou usada basicamente sempre no singular, vão ser classificadas como non-count nouns ou uncountable nouns, substantivos incontáveis, tá? Então, partindo dessa natureza, desse substantivo, que tipo de artigo eu posso usar antes desse substantivo, não é isso? Ou até mesmo um adjetivo indefinido, que é o some, any, no. Vou explicar no minuto. Então, o que acontece? Primeiro, artigos indefinidos do inglês, que é o nosso famoso an. An, para início de conversa, a tradução é a mesma. Uma. Então, eu posso usar, tá? A boy, tá vendo, ó? Um garoto. A table, uma mesa. Uma. E eu usei a, porque a palavra que acompanha começa por consoante ou som de consoante. A mesma coisa com an, olha. An apple, uma maçã. An egg, um ovo. Ok? Um ou uma. Eu usei an para fazer a ponte, então, do a, que já é vogal, com outra vogal ou som de vogal. Aí eu uso an. Então, isso é uma questão fonética. Eu escolho entre o a e o n. Se for a antes de consoante, an antes de vogal, ok? Só que a an significa um ou uma. Ele não existe em inglês, então ele não é usado nunca para o plural. Não existe em inglês. Uns, umas, não existe. Ah, Miriam, mas eu queria falar que eu deixei uns livros na mesa, né? Eu deixei umas moedas em cima da caixinha. Não existe uns, umas. Então, me limitou. O I e o N é para quê? Vamos definir o uso de I and. I and vai ser usado antes de um substantivo singular. Mas detalhe, singular e contável. Então, é aquela palavra que eu digo. A book, eu posso dizer two books. Eu posso dizer um. Então, eu posso dizer 2, eu posso dizer 3. Entenderam? Ele é para um substantivo singular, mas contável. Então, eu pontuo um porque eu posso pontuar
2. Agora, aqueles vão voltar. Aquele substantivo que não aceita, não é isso? Não aceita o plural. Exemplo, money, dinheiro. Então, você não existe monies em inglês, não existe, pelo amor de Deus. Então, ele não aceita plural. É uma palavra de natureza singular. Ela é incontável. Então, nesse caso, fica proibido também usar a e n. Então, a e n eu só posso usar para um substantivo singular contável. Eu não posso usar a e n antes de plural. Eu não posso usar a e n antes de singular e contável. Então, eu também não posso dizer uma água. Não posso usar a e n antes de water, cheese, money. Quer ver outro incontável em inglês, que é novidade para vocês? Information. Não aceita plural. Em inglês não existem duas informações. Tá ok? Ai, Miri, agora eu não posso usar uma pro plural, porque não tem uns, umas. E não posso usar pro singular incontável. O que eu uso? Aí entram os adjetivos que eu falei. São chamados de adjetivos indefinidos. Some, any, no. Eles são usados para quê? Some, any, no, então, vão ser usados antes de plural e antes de um singular incontável. Qual é a ideia do some, any, no? Apesar de terem a tradução de algum, alguma, alguns, algumas. N é para frase negativa, além da interrogativa. Também, então, vai ser traduzido N na negativa. Negativa que eu tô falando com not. E o no vai virar o quê? Nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas. Mas qual é a função, então, destes adjetivos indefinidos? Eles sempre querem dar a ideia de uma quantidade, tá? Uma certa quantidade, um certo número de alguma coisa, indefinidamente. Então, onde eu não uso em inglês, não posso usar I am, o recurso do inglês vai ser qual? Some, any, no. Então, se eu quero dizer que eu bebi café, em português você não vai falar algum café, mas eu bebi café. Então, eu bebi some coffee. Ah, eu quero queijo. Em inglês você quer some cheese, né? Ah, eu quero sal. Eu quero some salt. E pro plural, né? Eu comprei batatas. Eu comprei some potatoes. Mas o some só para frases afirmativas. Então é plural e singular incontável, não é isso? Então vamos lá, eu tenho some cheese, some coffee, some milk, em frases afirmativas. Qual o outro que eu uso também para afirmativa, mas no sentido de nenhum? A quantidade é nada, é no. Então eu uso no money, no friends, no books, no teachers, no salt, no sugar. Veja, então, que o some dá ideia positiva de uma quantidade e o no uma negativa de uma quantidade. Só que tanto some quanto no só para frases afirmativas. Aí entra o N, que é a mesma coisa de some e no. Pode ser algum, se for frase interrogativa. E pode ser nenhum, se for frase negativa. Agora, quando eu digo negativa em inglês, gente, eu digo que tem que ter a presença do not. É isso que cria uma estrutura negativa em inglês. Então vamos separar. Miriam, qual a diferença de no e not? Not faz negações verbais, sempre ligado ao auxiliar verbal. Am not, are not, is not, do not, does not, did not, will not. Ele é uma negação verbal, o not. Por isso ele faz a frase ficar em estrutura negativa. O no é uma negação nominal, ele nega o nome. Então a frase está na afirmativa. I have no friends. I have no money.
Ele nega o nome. No money, no friends, no milk, no coffee. Ok? E aí então eu vou usar então o N para as interrogativas, não é? Is there any potatoes? Errei. Sorry. Are there any potatoes? Desculpa, plural. Se for singular, is there any ketchup? Ok? Desculpe ter errado, viu, gente? E eu não tenho como editar, não. Enfim, eu uso para interrogativo o N, para negativo, entenderam na estrutura. There aren't, tá vendo, ó? Any flowers. There isn't any sugar. Então, eu vou usar o N para as negativas e o N para as interrogativas. O some e o no para as frases afirmativas. Também não estou entrando em detalhes gramaticais que tem outros usos, tá bom? Estou dando em nível básico. Gente, espero que tenha entendido as noções básicas, então, dos artigos IN, some and no e do substantivo contável e incontável, tá? A gente se vê, até a próxima.